Um caloroso olá para todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês no YouTube. ECOA é um projeto de extensão universitária com o propósito de aproximar os agentes das áreas de artes visuais com a universidade e a comunidade como um todo. Aproximar como em um forte abraço e com uma escuta sensível sobre assuntos importantes e de interesse da área de artes visuais que nos ligam umas às outras, uns aos outros, de uma região a outra do Brasil e do mundo. Para ajudar esse canal a crescer e que seu conteúdo chegue a mais pessoas, por favor, como você já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e faça comentários sobre o que você está achando de nosso conteúdo. E também deixe aqui sugestões do que você gostaria de ver discutido no ECOA. Sua participação aqui com a gente faz parte desse abraço quentinho. Agora deixo vocês com a nossa próxima entrevista. Eu pensei em tanta gente. Eu pensei exatamente. Eu pensei em quando foi. Boa noite, Fernando, Consuelo, Glaucia, Stephanie, que delícia, Rita, Carlos, encontrar vocês já aqui. E é isso, né? Boa noite, gente. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso encontro. E para quem não sabe, esses nossos encontros fazem parte de um projeto de extensão do Campus 1 Curitiba da Unespar, e que pretende, né, discutir assuntos pertinentes ao campo artístico. E, como muitos de vocês já sabem, a gente não faz nada sozinha e, por isso, preciso dar os créditos aqui à nossa equipe ECOA. A artista e estudante Samara Andreata, fazendo um excelente trabalho na edição dos vídeos do ECOA. Boa noite, Samara. Olá, boa noite. Um prazer ter o teu trabalho aqui com a gente. O prazer é todo meu. A nossa mais jovem integrante, artista e estudante, Ana Clara Viana Benites, também fazendo um ótimo trabalho com as redes sociais. A Ana Clara acho que caiu aqui. Ah, não, está aqui ela. Aí, Ana. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Boa noite, Lilian. Boa noite para todo mundo. E o nosso querido artista e professor Bruno Marcelino, no trabalho com a identidade visual do ECOA, sempre bem importante. Bruno, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Lilian. Boa noite, boa noite. E a artista e professora, sempre linda e cheirosa, Bernadette Panek, que atua na pesquisa para o conteúdo do ECOA e que hoje vai dividir assento comigo aqui. Boa noite, Bernadette, querida. Boa noite, Lilian, maravilhosa. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui com o nosso convidado especial, Valtércio. Obrigada aí, Lilian. Eu que agradeço a tua companhia e me ajuda a ficar menos nervosa. Né? Então, vamos embora, vamos começar aí com o nosso assunto da noite. Acredito que não há dúvida sobre a afirmação de que livros não são objetos quaisquer. Sua natureza corresponde, segundo o historiador Roger Chartier, a de um objeto cultural, que, como todo objeto complexo, constrói uma trama que liga seu conteúdo, artístico ou não, à materialidade que o apresenta ao seu leitor ou observador. E é por conta dessa trama que o objeto livro guarda em seu interior os vestígios de uma época, de sociabilidades e de sua própria recepção. E assim o livro se torna um espelho. E citando Valtércio Caldas, abre aspas, como os espelhos, os livros parecem ser sempre maiores por dentro do que por fora, fecha aspas. E é para o exercício de folhear livro e arte que estamos aqui hoje.
E a pessoa que vai nos ajudar nesse exercício, com sua obra, tem inquietado, provocado e inspirado muitas gerações de artistas. A minha, com toda certeza. Quantas vezes me vi detida junto com colegas artistas como Tony Camargo, Lívia Piantavini, entre muitos outros, discutindo nossas impressões sobre a obra desse nosso grande mestre. Valtércio Caldas nasceu no Rio de Janeiro em 1946. É escultor, desenhista, artista gráfico, cenógrafo. Estudou pintura com o grande professor Ivan Serpa, em 64, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Desde a década de 1960, tem sua produção artística permeada pela criação de livros-objeto. Valtércio, sobe aqui com a gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo ao ECOA. Obrigado pelas palavras carinhosas. Então, podemos tocar aqui para as nossas inquietações, as nossas perguntas para o Valtércio sobre a obra dele, de Livros Objetos. Vamos aí à primeira pergunta, Valtércio, querido. Conta para a gente como começou seu interesse por livros como lugar ou espaço de criação artística e, considerando suas experimentações e reflexões iniciais acerca do livro como arte, o que passou a ser imprescindível dentro dessa prática para você? Como vocês disseram anteriormente, o livro é basicamente um objeto, né? E todo o meu interesse sempre se baseou na ideia de que é possível entender o mundo através dos objetos, através das coisas que o mundo produz e que nós acabamos produzindo também como objetos os mais variados, inclusive os objetos de arte. O meu interesse com os livros talvez tenha sido tão anterior à minha capacidade de compreender que a primeira informação que eu poderia dar a vocês a respeito do meu interesse sobre os livros tem a ver com a forma como alguns livros se apresentaram a mim quando eu era bastante jovem. E quando você é muito criança, o seu interesse recai, na maioria das vezes, para livros ilustrados, livros que tenham ilustrações, né? E o que talvez tenha me chamado bastante atenção nesses primeiros livros ilustrados tenha sido uma espécie de um intervalo que existia, ou de um significativo intervalo que existia entre o que nós víamos, isto é, entre o que o livro trazia como ilustração, e o texto. E eu percebi que a relação entre os textos e as imagens, elas eram tão diferentes do que você imaginava, que elas começaram a me produzir um efeito muito perturbador. Eu dou um exemplo. Num livro de criança, por exemplo, você pode ter uma ilustração de uma casa dentro de uma floresta. O desenho é bucólico, é bonito, é um desenho simples, eu diria, como uma casa em uma floresta. Mas o intrigante dessa situação é que na legenda dessa imagem está escrita a seguinte frase: e ela só via as cores claras. E quando você percebe a diferença que existe entre o que você está vendo, que é uma casa que está na floresta, e você vê que alguém está falando sobre a pessoa que está dentro da casa e que essa pessoa só via as cores claras, quando você retorna para a imagem já é uma outra coisa por causa dessa legenda. Se estabeleceu uma relação de tensão entre o que você leu e o que você viu. Esta tensão entre o que você leu e o que você viu, com o tempo, vai agir
no fato de que você sabe a respeito de uma coisa e você vê essa coisa, e essa diferença entre o que você sabe e o que você vê também continua a produzir essa mesma tensão. Os livros são exemplares para esse tipo de criação de possibilidades entre a coisa, entre essa, digamos assim, essa expectativa de conhecimento que nós temos que o livro nos dá e a possibilidade que o livro nos oferece, sendo ele em si uma novidade. Foi isso que eu posso dizer para vocês que me interessou pela primeira vez nos livros. Essa possibilidade de ele ser sempre uma outra coisa diferente do que nós vemos e do que nós conhecemos. Maravilha, Valtércio. E dentro dessa perspectiva mesmo, né? Como que essa ideia, ou esse vislumbre que você teve do livro, foi migrando, então, para a tua produção artística? Muitos anos depois dessa história que eu contei para vocês, eu tive a possibilidade já com uma prática artística, eu tive a possibilidade de fazer uma exposição. E essa minha primeira exposição, como toda exposição, traz a possibilidade de você realizar um catálogo. Então, quando a possibilidade de fazer este catálogo apareceu nessa exposição, os objetos eram de tal maneira limítrofes na sua condição de objetos, isto é, eles não eram esculturas, não eram desenhos, eles não eram simplesmente, eles simplesmente apresentavam uma possibilidade que eu havia proposto a mim mesmo de criar um objeto que fosse mais uma coisa, um objeto, do que uma escultura ou alguma outra, digamos assim, classificação que nós pudéssemos chamar de objeto de arte, né? Me interessava exatamente essa possibilidade de um objeto de arte transcender a sua condição habitual. E eu me vi com um problema de fazer um catálogo desta exposição, e eu queria que esse catálogo tivesse exatamente a mesma situação, isto é, se apresentasse como, não exatamente como um catálogo de exposição, mas como alguma coisa que fosse tão diversa dos objetos, dos catálogos de arte, como eu os conhecia. Então, a minha opção recaiu sobre três situações que foram feitas para esse catálogo. O primeiro é que eu cheguei à conclusão de que o único texto que eu queria era um pequeno texto do livro Alice no País das Maravilhas. Um texto onde Alice está em dúvida se deve ou não deve beber um determinado tipo de líquido, porque ela tem receio que aquele líquido seja um veneno ou seja alguma coisa que ela não conhece, e ela está em dúvida se ela deve ou não beber aquele líquido. A segunda coisa era a fotografia que deveria estar relacionada a este texto. Eu optei por uma sequência fotográfica de um espirro, o momento em que uma espontaneidade acontece e em que você espirra a sua própria revelia, o momento em que o espirro é alguma coisa espontânea que você não consegue controlar. E isso acontece. Então, eu fiz uma pequena sequência fotográfica de 4 ou 5 fotografias desse momento, de você extravasar um determinado tipo de ar, né? Uma sobra de ar que está dentro de você. E no terceiro acontecimento gráfico desse catálogo, eu fiz 2 pequenas pranchas, onde cada uma delas tinha uma frase, né? Então, o catálogo consistia nesse texto de Alice do País das Maravilhas, nessa sequência fotográfica, e em 2 pranchazinhas, onde numa estava escrito "Eu sou você", e a outra prancha separada estava escrita "Eu não sou você". Este foi o meu primeiro catálogo de exposição, onde
eu achei que tinha equacionado, de uma certa maneira, a questão da exposição sem necessariamente representá-la com desenhos das obras ou alguma coisa, porque eu achei que era mais sincero falar da exposição, falando mais das coisas que realmente aconteciam na exposição com outros objetos, mas que deveria acontecer no catálogo de uma outra maneira, porque, afinal de contas, o catálogo era um outro objeto de papel. Ou seja, você tentou, desculpe te interromper, você tentou reproduzir a experiência da exposição com a experiência do catálogo. Não, a palavra reproduzir aí eu acho que não funciona. Por quê? Porque, na realidade, eu tentei acrescentar uma outra produção gráfica às produções que estavam na exposição. Então, eu acrescentei eu produzi mais do que reproduzi, porque a exposição não estava reproduzida no catálogo. Sim. Ela estava mencionada como questão no catálogo. E eu queria fazer exatamente essa diferença entre reproduzir uma obra e apresentar uma outra obra que compartilha seus problemas com as outras obras apresentadas. Maravilha, Bernadette. Waltércio, pensando o livro como um objeto, qual é a relação que você vê ou que você busca entre o conteúdo e o objeto em si? Uma boa pergunta que você fez, porque o livro ele em si já é um conteúdo, né? De certa forma, ele sofreu uma série de modificações com o tempo, né? Como vocês sabem, os livros anteriormente nem eram chamados de livros, ou eram chamados de livro porque eles eram tirados da casca das árvores, chama-se Liber, que era a casca das árvores, e o livro ele era, na realidade, um tubo, onde você desenrolava um papel e você lia a continuidade desse tubo, desse papel, se abria e você podia ler. Nessa circunstância, os livros eram lidos, reparem bem, em pé. As pessoas sequer sentavam para ler esses tubos que se desenrolavam, né? Com o advento do Codex, que é o que nós conhecemos hoje em dia como esse livro que é encadernado, que as páginas são presas umas às outras, uma nova atitude se estabeleceu em relação aos livros. E, mesmo assim, era muito difícil nos primeiros Codex que você lesse um livro que não fosse com voz alta, ao ponto de, na época, você não ter sequer o que veio a ser um advento muito importante na história dos livros, que foi a pontuação. A pontuação foi inventada muito tempo depois para poder dar um sentido à leitura, porque antes as pessoas, como não tinham pontuação, elas seguiam falando e elas tinham que parar para respirar, e era isso a respiração, porque o livro era lido em voz alta. Com o advento digamos assim, da leitura com voz, sem voz, da leitura silenciosa, e o advento da pontuação, o livro fazia um outro papel na percepção que se estabelecia na época. E essa história toda está contida na história de um objeto, né? Na história de um objeto que vai se transformando e vai se tornando outra coisa. Vai adquirindo certas características da época e vai se estabelecendo. A presença, por exemplo, do que é uma capa no livro, nós podemos achar que é muito, muito, muito simples o fato de um livro hoje em dia ter capa, mas isso foi uma conquista, né? O livro ter uma capa foi uma conquista, que ele tinha apenas um invólucro, ele tinha digamos assim, ele era uma caixa praticamente, né? E o fato do
do livro ser atrativo através da capa, também faz parte da história desse objeto. Então, o livro é basicamente um objeto mesmo. Né? A gente pode até dizer, por exemplo, que ele é um tipo especial de objeto. Não é? Mas, pensando bem, qual é o objeto que não é um tipo especial de objeto? Né? Quer dizer, nós teríamos a história das cadeiras, nós teríamos a história de todo e qualquer objeto com suas características próprias. O livro ele também responde, né, com a sua fisicalidade aos interesses da literatura, dos artistas gráficos, dos editores, né, das expectativas que se tem a respeito dos livros. Quer dizer, os livros são constantemente objetos de observação do mundo. Esses livros são sempre, e mais do que nunca, como hoje em dia, eles são objetos que nos trouxeram a percepção da poesia, da literatura, da filosofia. E hoje em dia, esses livros, ou os livros, eles, do meu ponto de vista, são objetos da família dos espelhos e dos relógios, né? São objetos de funcionamento, né? E é nessa categoria de objetos de funcionamento que eu incluiria os livros que são feitos hoje em dia com a intenção de serem não exatamente suportes de texto, mas serem suportes deles mesmos, suportes da fisicalidade que os compõe, suporte daquilo que eles são capazes de produzir com texto ou sem texto, porque eles são, no final, objetos significativos. Muito obrigada, Valtércio. Mas dentro disso, eu vou colocar mais uma questãozinha aqui. Na superfície impressa, você brinca com os sentidos, incluindo um jogo com a história da arte. Isso é uma coisa que sempre me intrigou desde a primeira vez, do primeiro livro teu que eu vi, o livro Objeto, eu sempre notei esse jogo aí, essa brincadeira que você faz com os sentidos aí, e incluindo a história da arte. Bom, a história da arte, para mim, é um material como outro qualquer. Né? A história, para mim, é possível de ser utilizada e trabalhada como a madeira, como o aço, como o algodão, como a água. São materiais, né, que se usam, especialmente numa época como a nossa, em que todo o conhecimento que se tem da arte hoje em dia, ela se dá através de um acúmulo que nos chega ao mesmo tempo. Se vocês olharem para uma biblioteca, por exemplo, vocês vão ver que ao lado de um livro de arqueologia está um livro do Cézanne, que está um livro da pré-história, que está um livro de culinária, que está um livro de arqueologia. Enfim, toda a história nos chega hoje em dia acumulada e imensa através desse conhecimento dos livros, né? E o que me chamou a atenção, e o que me chama a atenção a respeito dos livros, ou melhor, o que me chama a atenção a respeito do que você chamou de reprodução gráfica, é que quando, numa outra exposição que eu realizei, e eu tinha feito apenas objetos tridimensionais, e eu tive que fazer um outro livro, um outro catálogo, em que eu teria que reproduzir esses objetos tridimensionais, eu percebi que, na realidade, os objetos que eu tinha feito com certas características tridimensionais tinham deixado de ser objetos tridimensionais e tinham passado a ser notícias de uma aparência. Os que estava representado ali naquele livro era a notícia das aparências dos objetos. E aí eu percebi que nos livros existe uma coisa que se chama estado de imagem.
as coisas adquirem estados de imagem, né? Adquirem uma autonomia que afasta essas imagens dos objetos originais, produzindo uma nova linguagem que tem suas próprias regras, né? Dou um exemplo, por exemplo, no meu primeiro livro que eu fiz de grande tiragem, que se chamava-se Aparelhos, eu utilizei a capa de um dado no gelo, que é uma imagem que vocês conhecem, que é muito icônica do trabalho. Mas por que eu usei essa imagem do dado no gelo? Porque eu percebi que, ao fazer esse livro, eu estava vendo que a imagem tinha uma tal autonomia, quer dizer, era tão importante, digamos, essa tradução que a imagem gráfica fazia das obras, que eu passei a considerar que essa tradução era uma coisa sobre a qual eu devia me debruçar, né? Então, o que eu fiz? A capa do livro ele é, na realidade, um gelo. Mas a capa do livro não é exatamente um gelo. A capa do livro é a fotografia de um gelo, né? Então, como essa fotografia alcança uma certa autonomia em relação ao próprio gelo, e vocês podem perceber que o único gelo que não derrete é o gelo figurativo, é o gelo fotografado, né? Então, essa autonomia fotográfica da imagem passou a me interessar como componente fundamental da informação sobre a obra, que eu teria que mostrar não exatamente as obras que eu havia feito, mas as obras que eu estava fazendo durante o livro. Isto é, o livro deixava de ser uma reprodução do que eu havia feito e passava a ser uma atuação sobre a ação de representar o que eu havia feito. É nesse sentido que o livro adquire, então, uma espécie de linguagem própria como questão para mim. E eu passo a tratar a linguagem impressa como uma questão tão pertinente como a capacidade de compreender como funciona a gravidade nos objetos tridimensionais, por exemplo. Que maravilha. Muito obrigada, Valtércio. Lília, agora com você. Bom, depois dessa segunda aula, né, cada pergunta é uma aula. Vamos, cada então, resposta, Lilian. Exatamente, cada resposta é uma aula. Como, né, você estava falando dessa imagem que a gente está vendo aí do livro Aparelhos, né? Em sua obra como um todo, os títulos exercem um papel tão relevante quanto o da formalização dos seus próprios trabalhos, né? Como nascem os títulos de seus livros e o que você procura nessa relação entre a palavra e a coisa, a palavra e o objeto em si? Veja bem, eu acho que às vezes os títulos são considerados títulos porque as pessoas acreditam que eles foram feitos depois das obras, né? Mas se nós considerarmos que os títulos nascem junto com as obras, isto é, ao mesmo tempo em que as obras estão sendo feitas, os títulos deixam de ser esse adendo significativo para se transformar num corpo específico da obra. Então, para mim, os títulos nem poderiam se chamar de títulos, né? Eles teriam que ser, por exemplo, alguma coisa que acontece constantemente enquanto se observa um objeto. Então, o título não é uma explicação, o título não é um nome, né? O título, eu diria que, se ele não acontecer concomitantemente com a obra, isto é, com o objeto que você está vendo, se não houver uma reciprocidade absoluta entre o que o título diz e o que o objeto diz, se não houver essa reciprocidade, eu não preciso chamá-lo de título. Eu diria que é uma obra composta de partes. E uma das partes é feita em palavras e a outra parte é feita em matérias. Maravilha. A primeira vez que eu tive esse entendimento mesmo disso que a gente
convencionalmente chama de título, como sendo parte integrante mesmo da obra, ou seja, é o conjunto dela, foi vendo o seu trabalho. E foi a primeira vez que eu acho que eu fiquei uma noite sem dormir por causa do trabalho de arte, foi quando eu me flagrei disso, no seu trabalho. Não, mas dá para dormir, dá para dormir. Eu vou Mas esse aproveitar. fato, você repara, por exemplo, nesse um desses trabalhos que você está vendo, que é um desses que está na tela no momento, você repara que aí tem um componente da história da arte, né? Que é o nome Hilke, né? Tem o nome Hilke, que é carimbado sobre um algodão, né? E talvez uma coisa que não dê para perceber numa fotografia como essa, porque a fotografia ela tem só um ângulo, né? Ela tem um ângulo, o fotógrafo prefere um ângulo e fotografa esse ângulo. Mas nesse caso, se você fotografasse esse algodão pelo lado, você ia perceber que esse nome Hilke ele é composto por fios azuis no algodão, porque os fios estão soltos dentro do algodão. E você consegue entender o nome Hilke ou ler o nome Hilke só numa determinada angulação. Do lado, se você for para o lado ou para a esquerda, o nome Hilke se dissolve nesse algodão, porque o objeto algodão vai prevalecer em relação ao nome. E nesse trabalho, por exemplo, o fato de que o nome fica flutuando na matéria é um fato importante, coisa que a fotografia, por acaso, e nós já falamos disso, não atende à compreensão do objeto. Exatamente. Eu vou aproveitar agora esse momento para chamar a compilação, né, de vídeo, ou seja, todo mundo aqui sabe que tradicionalmente a gente chama mais gente para a live aqui ou para a nossa conversa, para esse encontro, a partir de uma compilação de depoimentos. E a compilação de hoje, né, responde aí a pergunta de que maneiras o livro se estabelece como lugar de criação. Il libro d'artista come luogo di creazione. Questa definizione del libro come luogo, che ha avuto origine proprio in Italia negli anni 70 con Renato Barilli, mi è molto cara. Per me il libro è davvero un luogo di creazione, un luogo che ha un corpo fisico e quindi si può attraversare. È un luogo perché l'opera non si dispiega tutta insieme, ma ha bisogno dello spazio e del tempo. Ma soprattutto per me il libro d'artista è un luogo di incontro, un luogo in cui diverse identità possono trovare, proprio come in un viaggio, una possibilità di esplorazione e di incontro. O livro é um lugar de contato, é um objeto sobrevivente. Ele impõe regras no seu desenvolvimento histórico e o seu estabelecimento nesse formato que a gente tem hoje, a partir de suas formas geométricas, a lógica da dobra, uma série de lógicas que o livro impõe e que, como espaço de criação, eu preciso lidar com elas. Acho isso bastante interessante. Ao mesmo tempo, é um espaço de reunião pela sua estrutura, pensando na sua forma mais tradicional, daquilo que foi fragmentado, que se manterá fragmentado dentro de um contexto unificado. O livro, para mim, é um espaço onde eu posso ter aproximações poéticas. É um espaço onde eu consigo fazer desdobramentos de ações. Quando eu começo a fazer um livro, eu me sinto livre. É como se eu estivesse num espaço de liberdade e disponível para um encontro. Então eu acho que o livro é um lugar onde eu consigo promover diálogos entre as imagens que vão se formando ali e também com o leitor. Um momento muito encantador é quando o leitor toma esse livro nas mãos e começa a virar as páginas e ter uma interpretação em cima daquilo que eu criei. Pensar no livro de artista como lugar de criação é, a meu ver, pensar além da sua superfície, da sua materialidade, e considerar o momento da interação da obra com o público. É pensar nas possibilidades que esse contato pode trazer, tanto no sentido de uma espécie de expansão, de habitar da obra nesse local, de certa forma criando esse ambiente pessoal próprio da sua presença, da sua potência única como obra,
como também da amplitude de leituras que ela pode gerar em cada indivíduo, se recriando toda vez de formas diferentes em cada um de nós, e considerando como lugar da criação a própria experiência que se apresenta nesse diálogo, nessa troca de relações, sensações e percepções entre aquele que interage e o livro. Para mim, o livro se estabelece como lugar de criação a partir do momento em que eu tenho total autonomia e liberdade para estabelecer uma ou inúmeras narrativas através da apresentação de imagens diversas ou não imagens, de materiais tidos como convencionais para o universo do livro ou materiais inusitados. E a partir do momento em que um livro ele pode ser uma porta para um universo novo, e essa porta ela também pode ser vista como uma possibilidade para o público ser autor ou coautor daquela narrativa, como se ele também criasse a partir daquilo que é posto diante dele. E falar sobre os livros é uma coisa que é bastante complexa, né? Porque são objetos, como diz a letra do Caetano Veloso, né? Os livros são objetos transcendentes. Mas ele é um território, eu acho. Eu percebo os livros como um território de criação muito propício para a arte contemporânea, né? A sua complexidade se dá no trânsito entre técnica, ciência, cultura e arte. Então, eu acho que na arte contemporânea ele tem sido essencial como um lugar de criação. Bom, pensar o livro é quase que retomar toda a história da civilização, porque somos seres de linguagem. E o livro sempre foi esse lugar de pouso, de pausa para as palavras e para as imagens, e sempre foi a extensão do imaginário e o arquivo das nossas memórias. Então, pensar em livro de artista é quase como que atualizar esse lugar tão híbrido de convivências, onde a palavra e imagem se tornam agentes coreográficos. E pensar no livro de artista também é pensar nesse desfolhar dessas páginas que vão se desdobrando no tempo quando se inaugura o espaço. E para mim pensar nisso também é uma forma de pensar o desenho, também é uma forma de pensar uma linha em extensão. Então o livro de artista é muito presente na minha produção. Para mim o livro é um espaço mágico, um espaço de viagem, de encontros inesperados. Serve como suporte, como um papel ou uma tela, mas com suas características próprias. Para mim, a possibilidade de criar narrativas, contar histórias, e é isso que me interessa dentro do espaço do livro. El libro es una extensión de mi labor como investigadora y como artista. Su contenido ilimitado me supone el lugar ideal para llevar a cabo lo que es un discurso introspectivo, ¿no? A través del libro doy visibilidad a esa naturaleza oculta de mi imaginario escondido. Entiendo el libro como aquello que se piensa, se percibe, se sueña, se vive. Es cuando el libro se convierte en el administrador del pensamiento estético y las reflexiones más íntimas, siendo el portador de las ideas y las experiencias, convirtiéndose en el testimonio de los momentos vividos, ¿no? Podríamos hablar de esa parte emocional de la actividad creativa. El libro lo construyo a través de la gráfica y el dibujo, reinterpretando la definición de libro de artista como espacio de creación. Para mim, o livro de artista é um lugar extremamente privilegiado de criação,
porque se caracteriza por uma imensa liberdade. Se apresenta como fotolivro, livro múltiplo, livro único, livro impresso, desenhado, pintado, rasgado, costurado, dobrado, colado, utilizando os mais variados recursos técnicos, formatos, dimensões, números de páginas, discutindo questões e expressando conceitos bastante diferenciados. São muito numerosos os artistas contemporâneos que têm dedicado parte de seu tempo a criar livros de artista, justamente pelo fascínio que exerce esse lugar de criação que se abre a infinitas possibilidades. Eu entendo que o livro sempre foi um espaço de criação, um teatro. Tanto faz o período, desde os primeiros volumes, quaisquer volumes, códices ou rolos. O formato códice é um triunfo do engenho humano. Entre os primeiros, os volumes dos copistas, depois os incunábulos e o livro mesmo, do Renascimento até o presente, os dias de hoje, praticamente inalterado, mas agora acompanhado das páginas virtuais. Ele porta sobretudo a escrita, uma das mais espetaculares construções humanas. Penso que é inerente à escrita possuir o estatuto de algo criado, de ser um dos objetos máximos da criação. A escrita, lado a lado com a imagem, ambas guardadas e transportadas em livro no formato códice, assumem função múltipla, função maravilhosa, ou seja, no plano das maravilhas, função simultaneamente de lugar e de veículo de criação. Quando eu falo livro, eu trago junto tudo o que é possível relacionar à possibilidade do que é ser livro. Palavra, imagem, objeto, ideia, definição, compreensão, abstração. Talvez o verbo, contar, narrar, condensar, adensar, colecionar, ler. Identificar o reconhecível, abrir ao novo, o que queremos ter, guardar, lembrar, passar adiante. O que o corpo percebe, ver de perto, cheirar, ver com as mãos, sentir a textura, folhear, dizer em silêncio. O imaterial, o que aciona outras camadas, memórias, relações, espelho e alteridade, lugar de encontro, mar aberto, deserto e cosmos. Aí, Valtércio, voltamos agora para... Então, Valtércio, vários depoimentos desta compilação, se não todos, abordam o livro como uma experiência de encontro. De que forma essa experiência acontece para você? Olha, mais do que isso, quer dizer, você vê pela variedade de percepções a respeito do objeto, vocês podem ver que a coisa é bastante complexa, né? Quer dizer, cada pessoa deposita uma certa expectativa estética nesse objeto. E eu queria acrescentar a essa quantidade de depoimentos uma questão que sempre me chamou, que me levou a pensar, que é o fato de que se é conveniente, se é correta a definição contida no termo livro de artista. Porque me parece que todas as pessoas que falaram do livro como se fosse um lugar de criação, não é? E isso me chama a atenção, porque é como se o livro já existisse e que ele fosse agregado a esse objeto que já existe, é um componente artístico, né? Então, o livro existe e o artista, por ser artista, coloca arte naquele objeto, né? E eu talvez pense um pouco diferente. Talvez eu ache que o livro não seja um lugar de criação. Talvez o livro seja a criação de um lugar, a criação de um novo lugar que está sendo modificado constantemente por atitudes, cada uma delas trazendo sua justificativa, como vocês puderam ver nos vários depoimentos, mas em nenhum momento o livro de artista, ou melhor, o termo livro de artista, deveria funcionar como se fosse um álibi para um livro diferente do livro habitual, só que onde se aplicou arte sobre ele, né? É nesse sentido que eu seria crítico a respeito do livro, ou do termo livro de artista, da mesma forma que para dar um exemplo, que eu me sentiria muito, digamos, desconfortável se alguém dissesse que existe uma coisa chamada pintura de artista, né? Ou desenho de artista.
não é? Quer dizer, não é exatamente o livro que deposita e que é, digamos, um receptáculo da questão artística. É a questão artística que modifica o conceito de livro. É a questão artística que altera até mesmo a ideia de livro. E o que acontece no livro de artista é que o livro foi modificado por uma operação que não necessariamente é uma operação de texto. Porque, como disse uma pessoa há um tempo atrás, disse que os escritores fazem textos, né? Os artistas fazem livros, né? Há uma diferença muito grande entre você fazer textos e fazer livros. E essa fronteira ficou muito alterada, ou pelo menos ficou muito questionada, quando um editor fez um livro que tinha as poesias do Edgar Allan Poe, traduzidas pelo Stéphane Mallarmé e ilustradas pelo Monet. Então, desculpe, pelo Monet não, pelo Manet. Então, essa conjunção de três fatores mudou o estatuto do livro, porque o livro ficou deshierarquizado, né? Você não tinha mais o texto, você não tinha mais a ideia de ilustrador, você não tinha... todos os componentes do livro eram fundamentais. É nessa recuperação da possibilidade de usar o livro como material que me faz duvidar do fato de que ele seja um elemento da cultura sobre o qual é aplicada a arte, né? Ou que a arte seria capaz de torná-la, digamos, como se fosse um álibi, né? Este é um livro de artista. Então, o artista funciona aí como um sujeito que garante que o livro é de arte, quando, na realidade, o que vai garantir o livro... Talvez o título melhor para um livro de arte não seja livro de artista, seja livro-arte. Eu acho mais conveniente a ideia de livro-arte do que a ideia de livro de artista. Da mesma forma que, como eu falei para vocês, eu teria uma certa dificuldade em aceitar que existe uma coisa chamada pintura de artista, né? Porque aí teríamos que pensar numa coisa chamada pintura de não artista, né? Ou pintura que não é arte, né? Essa é uma questão do Champiana, na realidade, né? Nós estamos trazendo de novo a questão do Champiana. Quer dizer, o artista não é artista porque ele fez livro, nem o livro é de artista porque foi feito por um artista. O livro se tornará arte pela exatamente a independência que esse processo que é produzido no livro se tornar independente da ideia da arte, que nesse caso seria limitadora, nem da ideia de livro, que nesse caso também seria limitadora. Arrasou agora. Mas isso me leva, né, o que você... A tua resposta me lembra muito o Mallarmé quando dizia que assim como você falou, a imagem deveria falar uma coisa e não a mesma coisa que o texto está falando. Que a imagem, né, o artista que colabora deveria falar outra coisa e não exatamente o que o texto está falando. Os surrealistas chegaram a compreender isso muito bem, porque existem livros surrealistas onde, por exemplo, a ilustração de um artista é revelada pelo texto de outro, né? O termo que Jesus usa é revelado, quer dizer, o Paul Eluard é revelado pelas imagens do Max Ernst, e o Max Ernst revela o texto do Paul Eluard. Então, quando se muda a ideia, quando se esquece a ideia de ilustração e passa a se tratar da absoluta reciprocidade que existe entre a imagem e o texto,
né? No sentido em que o texto é uma imagem também, né? Também a imagem pode ser lida de certa forma. Então, eu acho que o livro fica mais rico quando ele começa a duvidar do próprio limite que ele tem como livro, né? Quer dizer, eu nunca tentei fazer um livro, eu sempre tentei fazer um objeto, né? E eu tentei fazer um objeto utilizando mais, digamos assim, o aspecto temporal da passagem das páginas ou a maneira como as imagens se apresentam umas em relação às outras. Vocês podem ver, por exemplo, nesse livro que está sendo mostrado, o Manual da Ciência Popular, em que existe uma total reciprocidade entre o que é mostrado e entre o que é dito sobre o livro. Sobre a... Vamos considerar, por exemplo, essa página aí, por exemplo, né? A primeira página do livro, que é a imagem é cega, né? Que é uma imagem que talvez seja a primeira imagem desse livro. Eu queria mostrar para vocês, só para dar um exemplo assim. Você tem um título, que é o componente dessa página, né? É um título, uma imagem. Não, pode deixar nela assim, parada, para a gente dar uma olhadinha naquela situação, né? Isso, por favor. Então, o que acontece? Você tem o título, são componentes gráficos de uma página impressa, não é? O título, a explicação e, digamos assim, uma segunda explicação que estaria nas duas imagens, né? Uma imagem, a coisa ainda não feita e a coisa já feita à direita, né? O objeto já feito à direita. Então, vocês reparem que, nesse caso aqui, nenhuma desses componentes é mais importante do que o outro, né? A imagem é cega, ela está falando sobre o objeto que está impresso e a explicação ainda é uma outra coisa. Então, são três coisas onde a relação entre explicação, imagem e objeto, elas estão tensionadas umas com as outras, porque é a operação geral da percepção das páginas que me interessa também como questão, né? É exatamente o fato de que, numa situação como essa, e podemos passar uma outra página, se for o caso, a gente pode passar uma outra página onde isso estará... Isso aqui, por exemplo, é um exemplo típico de que a descrição absolutamente normal de um objeto não o torna necessariamente mais reconhecível, não é? Esse livro foi feito numa época em que as pessoas reagiam às obras de arte, e ainda reagem de certa maneira, dizendo frases como, por exemplo, isso aí eu posso fazer, não é? E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi que, quando você pergunta à pessoa se ela entendeu o objeto, ela diz que não entendeu o objeto. Aí eu sempre me perguntei por que será que as pessoas acham que são capazes de fazer uma coisa que elas não entenderam, não é? E isso sempre me chamou a atenção. Então, quando eu fiz esse livro, eu tinha a intenção bastante clara de dizer para as pessoas assim, então tá bom, então vamos fazer, vamos enfrentar o fato de que você pode fazer esse objeto. E isso não necessariamente simplificou a questão. Ao contrário, tornou-a mais complexa, porque a relação que você tem com as coisas não é exatamente a relação que você espera que tem com as coisas. As coisas reagem. O objeto impresso reage, a imagem reage, a informação sobre a imagem reage. E é nessa relação que você vai estabelecer um conflito produtivo, porque a perplexidade, quando você a respeita, né, ela passa a ser significativa no bom sentido, não é? Porque a perplexidade é um aspecto do conhecimento, não é? É um especial aspecto do conhecimento. E ela não pode ser negligenciada por explicações,
E daí o fato de que, por exemplo, em cada citação que eu falo, cada texto que eu boto para explicitar o que está acontecendo na imagem, é em si uma outra questão. Quando eu chamo as garrafas com rolha de provérbio de arte, eu apresentei uma outra questão ainda. Então, passa a não ser importante se aquilo pode ser feito ou não pode ser feito, pela simples razão que já está feito. E é com esse problema que nós temos que nos defrontar, com o fato de aquilo já existe sim, está diante de nós. Durma com esse barulho, né? Uau! Lília, agora é com você. Então, vamos à próxima pergunta, né? Mas acho que alguma parte dela você já tocou um pouco nessa sua fala, Valtércio. Para você, a feitura do livro como arte implica também em processos específicos de editoração? Editoria é uma palavra que você usou com a gente, né, em encontro anterior aqui com a equipe do ECOA, para o leitor observador. Quais são eles? Como a tiragem ou o número de exemplares é definido em seu processo criativo, que também é mais um item aí, né? Eu acho que os livros, eles são vários tipos de livros, né? Quer dizer, um livro que você tem a possibilidade de fazer por uma gráfica, é um livro que possibilita uma tiragem maior. Um livro que é mais artesanal, isso vai depender da sua disponibilidade de querer fazer muitos ou poucos. Eu geralmente não gosto de fazer muitos, eu gosto de... Eu prefiro fazer um outro livro do que fazer vários livros iguais, né? Me interessa mais o que eu vou achar, o que eu vou encontrar, do que o fato de ficar reproduzindo. Porque eu não vejo, digamos assim, quando o livro tem muita tiragem, é ótimo, ele pode ser distribuído para mais pessoas, mas isso é uma característica de cada objeto, quer dizer, eu não tenho um padrão para esse tipo de quantidade de livros a serem feitos. Eu geralmente prefiro, quando o livro tem uma característica artesanal, eu prefiro fazer 3 exemplares, como eu faço 3 exemplares das esculturas, porque talvez a quantidade que eu aguento fazer sem me entediar, né? Porque eu acho que eu não gosto de ficar repetindo a mesma coisa. Eu gosto de sair do projeto enquanto ele ainda é fresco para mim, né? Enquanto ele ainda me traz questões, porque eu gosto mais da coisa começando do princípio, começando do zero, né? E eu acho que um livro de tiragem grande, ela só é possível porque quem faz a cópia não sou eu, é uma máquina, né? E aí você delega à máquina essa questão, mas eu não... Quando eu tenho que fazer meu próprio livro, eu não tenho essa questão. Legal, Valtércio. Eu vou, antes de passar a palavra para a Bernadette, fazer mais a última pergunta, eu vou estimular o pessoal aqui a ir escrevendo perguntas ali para o Valtércio no chat, que a gente daí no final já vai compartilhar com o Valtércio essas perguntas de vocês, pessoal. Então, já vão escrevendo suas dúvidas, suas perguntas e comentários para o Valtércio aqui. Bernadette, a palavra está contigo. Então, Valtércio, em encontro anterior com a equipe do ECOA, aqui com a gente, você comentou que coleciona livros, dentre os quais livros de artistas, ou livros arte, né? Vamos mudar livros, simplesmente. Livros. Quando você começou essa coleção e o que a motiva? E ainda... Olha, Sim, pensei que você tinha acabado, desculpe. É que tem aqui várias perguntas, mas eu vou acabar daí, ou senão eu repito depois. Não, tudo bem, pode seguir. E ainda essa coleção alimenta seu processo criativo? Como? Pergunta. Pois atualmente você participa da exposição Vício Impune, o Artista Colecionador,
curadoria de Gabriel Pérez Barreiro, na Galeria Raquel Arnaud, com 7 livros dessa coleção e 7 de seus livros. Longa, né? Não, essa questão Primeiro, eu tenho uma certa resistência a me considerar um colecionador. Eu acho que eu não tenho o perfil de um colecionador. Eu acho que o que eu procurei foi me cercar de coisas que me são significativas, né? E quando você passa a ter uma quantidade um pouco maior do que o esperado desses objetos, as pessoas começam a chamar você de colecionador. Então, colecionador é uma palavra que eu escuto de outros, eu não escuto para mim, né? Quer dizer, para mim, a relação entre livros e objetos de arte é tão evidente, tão natural, que, sem dúvida, esses objetos que eu tenho têm a ver com a forma como eu vejo o mundo. Eu diria até que uma coleção é uma forma de você interpretar o mundo de uma determinada maneira, porque na hora que você faz suas escolhas, você vai estabelecendo relações novas entre os livros, entre os objetos, e essas relações novas que os livros trazem uns com os outros, isso é uma máquina, né? Eu uma vez escrevi dizendo que eu não conheço máquina mais complexa do que uma biblioteca, né? Não conheço máquina humana mais complexa do que uma biblioteca, porque as relações estabelecidas, e você vai aprendendo com essas relações, quando você tem... isso vai... Um livro leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, e constantemente levará a outro, e isso não parará nunca. Quer dizer, essa máquina de relações é o que me interessa. E eu digo não só máquina de relações entre os livros de uma coleção, mas entre as próprias atitudes. E vocês podem ver em alguns dos meus livros que eles estão num limite entre esculturais e livros. Às vezes eu nem sei exatamente se aquele livro é uma escultura ou é um livro. E eu gosto dessa imprevisibilidade e dessa dificuldade que nós temos de perceber as coisas, porque é assim que as coisas são. Elas têm que ser dessa forma. Eu não imaginei esse livro de outra maneira que não seja dessa forma. Então, se ele está no limite entre escultura e objeto, o problema é dele, né? O problema é do objeto, não é meu, não é? Quer dizer, eu só procurei não atrapalhar aquela questão ali, né? Então, da mesma forma, uma coleção de livros, ela vai se impondo para você, né? Ela vai te mostrando o próprio caminho que ela quer percorrer, né? Então, muitos colecionadores dizem que não somos nós que achamos os livros, são os livros que nos acham, né? São os livros que nos encontram. E eu tenho a experiência muito disso. Eu tenho a experiência de que tem livros que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar por um motivo, e eles passaram a ser fundamentais 6 meses depois, porque o que eu li anteriormente me permitiu chegar àquele livro de uma forma adequada, me permitiu chegar a um novo livro de uma forma adequada. Então, eles vão dando mais... Os livros começaram como sendo cascas de árvore, e os livros acabam hoje em dia sendo uma maravilhosa floresta, na qual você experimenta, né, o fato de estar andando naquela situação inspiradora, digamos assim. Olha, eu vou te explorar mais um pouquinho. É que eu tenho falando de biblioteca, coleções, e você falou aqui de capas, fazer livros. Eu tenho um livro aqui na minha biblioteca que... Espera aí, deixa eu... Já localizei. Você que fez essa magnífica ideia aqui. Não sei se... Esse projeto é meu, Tá Esse aqui, projeto é meu. sei lá, se você quiser... Fala qual é o livro, Bernadette. Aqui a biografia do Duchamp, editada pela Cosac Naif. Espera aí, aqui que tem essa bolinha aqui, esse corte que dá exatamente na letra
H do nome do Duchamp, né? E tem essa, né? E tem essa relação com o grande vidro, aí, sei lá. Se quiser falar um pouquinho como é que foi a Não, esse história. livro me deu muita alegria fazer, porque uma das características do Duchamp é que ele tridimensionalizava o mundo de uma forma muito especial, né? E quando eu recebi o convite para fazer esse livro, eu decidi tridimensionalidade na medida do possível, tridimensionalizado o máximo possível, utilizando elementos de trabalhos do Champiano, né, de trabalhos do Duchamp. Essa frase que está na última página é uma frase, aliás, muito bonita, uma frase muito bonita, que é uma frase que ele utilizou na capa de uma revista. A fotografia da capa é uma fotografia como se diz, de um jardim, onde, em cima desse jardim, existe um objeto do Duchamp chamado testemunho ocular, né? Então, eu botei testemunho ocular em cima da observação desse jardim. Quer dizer, esse livro, ele tem, não sei se o seu livro tem, mas ele tem uma folhinha dentro dele, ele tem uma folhinha solta. Não veio. Não veio, né? Porque ele não é, porque foram feitas 2 versões desse livro. Foram feitas 200 versões com algumas coisinhas dentro e uma outra que é a que você provavelmente tem. A sua capa é dura? Não, não é. Então a sua capa é brochura, né? Então brochura. Mas enfim, eu procurei de certa maneira citar o Duchamp sem citá-lo, né? Quer dizer, no sentido assim de procurei tratar de uma forma duchampiana o próprio material duchampiano, quer dizer, respeitando a forma como ele sempre tratou os livros que ele ilustrou. Ele era um ótimo desenhista gráfico. Ele talvez tenha feito um dos livros mais bonitos que eu conheço, que é a Caixa Verde, que é a compilação de todas as informações e todos os escritos que ele havia feito sobre o grande vidro. É um livro que é o primeiro livro que eu conheço onde a caixa, o livro é uma caixa que contém partes de uma coisa maior. Quer dizer, ele é muito ele antecipou muitas questões gráficas nas suas atitudes, né? Então, é nesse sentido que me deu muito prazer fazer esse livro aí. Que bom. Muito obrigada, Walter. Nada. Lilian, está sem som. Está mutada, Lilian. Já estamos aqui há 1 hora com uma conversa deliciosa com o Valtércio e eu vou aproveitar aqui o ensejo para, já que a gente está compartilhando essa imagem do Matisse, também compartilhar aqui, para talvez você relembrar, Valtércio, esse texto que o artista Geraldo Leão escreveu sobre o seu livro Talco, né, seu livro Matisse, na oportunidade da Bienal, da Mostra da Gravura aqui de Curitiba, né? Que eu acho que é um texto muito, muito bonito desse muito trabalho. Bonito, eu não conhecia, não. Muito bonito, muito fiel assim, à minha intenção. Muito bom, gostei muito. Maravilha. E vou aproveitar para também, depois que o Valtércio concluir aqui, abrir as perguntas do chat. Então, quem tiver perguntas, pelo que eu estou vendo, tem bastante pergunta aqui. A Samara e a Ana Clara me ajudam daí a compartilhar na tela e o Valtércio daí vai poder responder as perguntas do pessoal que está nos assistindo. Valtércio, ia falar mais alguma coisa do livro Talco? Não, vamos ver. Estou curioso, com a curiosidade. Vamos às perguntas do pessoal, então.
Olá, primeira pergunta. O livro é de fato um lugar de liberdade ou de aprisionamento? Segunda pergunta. Você pensa o lugar digital do livro? A Nicole Cristine que está perguntando. Muito obrigada, está sendo lindo e muito rico. Seus livros exigem uma postura corporal específica para se ler. Opa! Olha, eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho uma certa dificuldade em relacionar livro com lugar, né? Quer dizer, o lugar da liberdade, ele é muito maior do que o livro, né? O lugar da liberdade é uma coisa imensa. O lugar da liberdade é uma possibilidade de liberdade. O lugar de liberdade é alguma coisa em que você pode escolher até o que você quer fazer. Se você quer fazer um livro ou não quer fazer. Então, nesse sentido, o livro não seria, do meu ponto de vista, um aprisionamento, né? Nem quando ele tem só texto, nem quando ele é um livro de artista, ele é um aprisionamento. Quer dizer, eu acho que o aprisionamento, nesse caso aí, digamos assim, eu estaria tentando entender o que ela quer dizer, como se fosse assim uma limitação que o livro tem como objeto. Mas, se nós considerarmos que o livro em si ele é tão possível de ser modificado na sua ideia de livro, que eu vejo tantas possibilidades no livro que eu não vejo como um aprisionamento. Eu vejo como ele como eu lhe falei, ele não é um lugar de criação, ele é a criação de um lugar que não se esgota nunca. Quer dizer, eu acho que o livro, nesse sentido, não é um objeto que está feito, e, portanto, ele não é um livro não é uma coisa que aprisiona. O livro é um lugar, é um objeto que está sendo feito constantemente. Ele não está pronto ainda. Eu gosto dessa ideia, de que os livros estão sendo constantemente feitos, e daqui a 10 anos, certamente, ou ele será a mesma coisa, ou ele será muito diferente. Mas eu duvido que ele seja a mesma coisa, porque isso não tem acontecido nunca. Tem a pergunta aqui do José Roberto, que é artista aqui de Curitiba também. Opa, deixa eu colocar de volta o Zé. Apareceu e desapareceu. Exatamente, está aqui. Quando você usa fotografia em livros, você mesmo que fotografa, Walter? Se você tem alguém que fotografa para você? Eu não fotografo. Eu não gosto de fotografar. Na realidade, eu acho que a fotografia ela tem problemas quando ela reproduz objetos, né? Eu acho que a câmera tem um olho só, né? E nós temos 2 olhos. E um dos exemplos do que acontece com a fotografia, do meu ponto de vista, é que um objeto transparente, quando ele é fotografado, ele se transforma num objeto opaco. Isso me incomoda muito, o fato de que a fotografia faz um papel bastante... Ela traduz de uma forma muito... Isso já é uma outra questão, eu acho, né, para a gente conversar numa outra oportunidade. Mas a fotografia ela é uma tradução muito cruel das coisas, porque, como eu disse anteriormente, quando você fotografa um objeto, você apenas dá a notícia de uma aparência desse objeto. Isso, para mim, nesse caso, é um problema. Com toda certeza. Eu tenho mais uma pergunta da Ruth aqui. Não, da Dani, da Dani Vicentini, que fez pesquisa sobre você no mestrado dela, se eu não me engano. Foi. O livro, às vezes, surge como ideia, ensaio para esculturas. Como o livro Série Veneza, por exemplo, surge junto, antes das séries de esculturas. Uma alegria vivatécio sempre. Daniela, obrigado. O texto da Daniela, a tese dela é muito bonita, gostei muito da tese dela. Estou com saudade de você, Daniela. Mas, enfim. Nesse caso da série Veneza, as coisas surgiram meio ao mesmo tempo, né? Nem sempre uma escultura produz um livro, ou uma escultura produz um livro, ou um livro produz uma escultura. Eu acho que essas coisas estão tão tratadas de forma diversificada
que esses comportamentos eles pedem uma postura diferente, eu acho, né? Quando você faz um livro, a postura da escultura é outra, né? Embora os dois sejam objetos, quer dizer, tanto o livro quanto a escultura, eu acho que no livro você tem a questão da sequência das páginas, o que dá uma noção de continuidade e de tempo. Na escultura você tem a presença da gravidade ou do espaço que a circunda, coisa que no livro você experimenta de uma outra maneira. A média de visão de um livro é 30, 40 centímetros de distância. A escultura já tem uma outra relação com o espectador. Eu acho que eu prefiro dizer para você que eu descanso de um procedimento em outro. Aí, nesse caso, sim, haveria uma relação. Eu descansaria dos livros nas esculturas e eu descansaria das esculturas em livros. E é tudo objeto. É tudo sempre objeto. Ai, ai. Ana, qual que é a próxima pergunta aí que tem? Eu estou vendo que tem bastante pergunta aqui. Eu posso ir colocando também a da Ruth, ó. Pensar o livro como construção de um lugar seria também pensar as relações que são travadas nesse espaço de trocas, percepções e sensações. Como você pensa esse processo de conhecimento a partir da vivência desse lugar livre em seu fazer artístico? Obrigado, Ruth. A pergunta. Eu gostaria de reiterar o que eu disse antes, dizendo que eu não vejo o livro como se fosse um lugar onde se aplica algum tipo de conhecimento, mas, ao contrário, eu acho que é o conhecimento que modifica a ideia de livro. Então, nesse sentido, eu vejo mais o livro como um lugar, como criando possibilidade para ele mesmo, enquanto lugar, do que sendo um lugar onde se pode atuar. Então, nesse sentido, para mim, o melhor livro é o livro que sai fora do seu próprio lugar de livro e vai encontrar um outro lugar específico que ele cria para aquele objeto mesmo. Então, quanto mais próximo o livro ficar de um objeto, para mim, melhor, mais bem resolvido ele está dentro do meu processo criativo. Temos a pergunta do Fernando Bujato. Deixa eu ver aqui. Foi a da Claudete primeiro. Vamos lá. O Voltaire comentou sobre como os artistas olham para o livro e criam algo para habitá-lo. E ele não segue essa lógica. Ele vê como objeto, em relação até mesmo com a escultura. Então, quais seriam as intenções de retornar ao códex do livro? Capa, páginas, lombada. É engraçado, porque, na realidade, o códex é a criação de um objeto, né? O códex, quando é inventado, ele é inventado para ser um novo objeto, né? E, com o tempo, a gente se acostuma com aquele objeto e a gente passa a ter a questão de ter que diversificar aquele objeto do hábito que ele já traz, né? A minha intenção é um pouco essa, é um pouco de tratar o objeto livro como se ele pudesse encontrar uma nova situação para o objeto livro, né? Tratar o objeto livro como se esse objeto livro não fosse determinante, mas que fosse apenas uma circunstância, não é? Então, quando você vê um livro, você sabe que aquilo é um livro, aquilo é um objeto reconhecível. Mas quando você estabelece algumas relações daquele objeto com o espaço, aquele objeto não é mais tão reconhecível assim enquanto livro. Eu procuro achar uma situação em que o que está sendo dito seja mais importante do que o objeto livro, né? Essa imagem que está agora na tela é um aspecto disso, quer dizer,
Aí está aberto um espaço, né? Aí a figura é uma palavra que se apresenta quase como se fosse um objeto, porque ela está relacionada a um fio que vem de não se sabe onde, né? Então, aí as três coisas são três objetos conversando entre si, né? É a palavra, que aí está configurada como objeto, é o próprio livro, que é um objeto, e o próprio fio, que é um outro objeto. Esses três objetos, eles somados, eles talvez tragam aquela mesma situação que eu falei no início, que quando você vê uma ilustração e você vê um texto diferente daquela ilustração e você encontra uma terceira coisa, porque é a soma dessas duas anteriores. Eu acho que eu vejo um pouco assim. Quer dizer, quando o livro já se libertou do fato de ser livro, e ele está dizendo mais do que o fato de ser livro, é isso que me interessa. É genial. A pergunta do Fernando Bujato, que é artista. Tenho a impressão de ter visto o livro Matisse e Talco em duas apresentações diferentes. Em uma mais antiga, o talco cobre apenas o meio do livro e me parece mais alto. Posteriormente, vi o livro com as páginas cobertas de talco de maneira uniforme. Em uma versão se sobrepõe à outra ou elas se alternam? Elas podem ser de várias maneiras. Quando você fala assim, me dá a sensação gostosa de que esse livro está vivo, né? Esse livro vai depender de quem colocar o talco nele, não é? E isso, eu gosto dessa ideia de que o livro ele não congela a questão que ele trata, ele deixa em aberto. Eu gosto dessa ideia de que o talco, e aliás, pela definição, o talco é uma coisa que está ali, que não tem muito lugar, né? O talco é um pó, né? E como o pó ele não tem lugar, ele se comporta de uma maneira variada. Então, nesse sentido, as duas versões, ou as três versões, ou as outras versões que podem vir a funcionar, elas são todas do mesmo objeto, seriam todas do mesmo objeto. Tem a pergunta da Uyara, que também vou expor ela aqui. Uyara Bartir, artista aqui de Curitiba. Quando a imagem se liberta do livro, ele se afirma como objeto, Valtércio? Olha, ela não poderia ter resumido de forma mais feliz o que eu tentei dizer, com muitas palavras. Que ótimo. A Gilce fez um comentário longo aqui. Gilce também é artista aqui de Curitiba. Não é uma pergunta, é um comentário. Em 1999, por ocasião de sua palestra e exposição em Curitiba, além da percepção de que o vazio tem forma e a ideia do não lugar, né? As relações do dentro e fora, da ausência à presença, luz-sombra, tem uma questão intrigante, a presença de uma ironia inteligente. Fale sobre algo sobre isso. Algo sobre isso. Algo sobre isso. Por favor. A pergunta do Gilson me leva a pensar numa questão que, para mim, é sempre recorrente quando eu estou na situação de falar sobre a obra, né? A sensação que me dá é que, quando eu falo sobre a obra, a situação exige que eu seja um tradutor do meu próprio texto, né? Isto é, que eu transforme em palavra aquilo que eu fiz com objetos, né? Só que os objetos têm, eu pelo menos considero que a escolha dos objetos ela é tão, digamos assim, fundamental para o que eu quero dizer, que quando eu tenho que dizer alguma coisa sobre esses objetos, eu sou obrigado a atraí-los com uma tradução, né? Com as palavras, que não são exatamente as matérias
da qual esses objetos foram feitos, né? Eles foram feitos. Então, e daí existe a questão de que, se você abandona os objetos à sua própria sorte, né? Isso é um problema, porque eu estou ao lado dos objetos, eu tenho a responsabilidade de estar ao lado deles porque sou um autor, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, eu também almejo a independência desses objetos em relação a mim. Eu também espero que eles me abandonem no sentido de que se tornem independentes da minha própria fala, da minha própria tradução, que já afirmo para vocês, completamente falha em relação ao que os objetos querem dizer. Se eu quisesse usar palavras, eu seria poeta, né? No sentido assim. Mas eu escolho esses materiais porque eles me representam mais do que a capacidade que eu tenho de falar deles. Com certeza. A Yara pergunta se seus objetos livros eles querem ser vistos ou lidos. Eu acho que ela usou queremos, né? Queremos. Ela está se referindo às pessoas e não aos livros, né? Ou ela está dando uma voz aos livros, o que é interessante. Eu acho que talvez voz aos livros, né? Querendo dar voz aos livros. Eu não sei como eles responderiam, francamente. Certamente eles não querem ser um lugar da fala. Certamente eles querem ser alguma coisa a mais. Isso os salva, inclusive, né? Salva. Gente, chegamos ao fim aqui, acho que terminaram as perguntas do chat. Tenho que agradecer enormemente, né, essa presença maravilhosa do Valtércio aqui no ECOA, todas essas palavras, essas respostas generosas que ele deu para todo mundo aqui, para Bernadette e para mim. Agradecer a presença de todo mundo que está nos acompanhando firme e forte desde o início da live. Vejo que, né, a nossa audiência não muda, permanece a mesma. Agradecer todos os participantes da compilação, que mais uma vez me emocionaram, né? Sempre essas compilações me emocionam muito pela generosidade dos seus participantes. E, de novo, falar da generosidade enorme do Valtércio de estar aqui com a gente nessa companhia deliciosa aqui junto com a Bernadette, enfim, com os demais componentes aqui da equipe ECOA. Agradecer a todo mundo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada aí, Valtércio, Lília, obrigada. E olha, obrigada aí por aguentar uma live às 9h30 da noite. Às 9h30 da manhã seria pior. Ah, bom, essa é a parte boa. Eu nasci de uma semente. Eu pensei exatamente. Eu pensei em quando foi. Amargor,